Pare tudo agora. O que você está prestes a ouvir não foi escrito para entreter, motivar ou acalmar superficialmente. Foi escrito para confrontar. Há séculos, um homem mergulhou no fundo da inquietação humana e deixou registrado algo que continua atravessando gerações, culturas e crises. Não porque seja confortável, mas porque é verdadeiro. Se existe uma sensação constante de vazio, uma busca que nunca termina, uma inquietação que não se explica, este conteúdo toca exatamente nesse ponto. O que será revelado aqui explica por que tantas tentativas de mudança falham, por que a paz parece sempre temporária e por que algumas dores insistem em permanecer mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você vai ouvir uma ideia que foi ignorada por muitos, mal interpretada por outros e vivida profundamente por poucos. Ao longo do vídeo, será revelado o erro silencioso que mantém pessoas presas em ciclos de frustração, o conflito interno que transformou um homem comum em uma das maiores vozes da história cristã, e a frase que, quando compreendida, altera decisões, prioridades e direção de vida. Este não é um convite ao conforto, é um convite à lucidez. O que você vai escutar não pede pressa, pede atenção. Se você continuar, entenderá por que essa mensagem chegou até você agora e não antes, e entenderá por que, depois de ouvi-la até o fim, não será possível fingir que nada foi dito. Há uma verdade desconfortável que atravessa o pensamento de Santo Agostinho e continua viva porque descreve algo que ninguém consegue negar por muito tempo. O ser humano é inquieto. Não ocasionalmente, não em fases específicas, mas de forma estrutural. Agostinho não começou falando de Deus como resposta imediata. Começou descrevendo o estado interior do homem que busca, conquista, experimenta e ainda assim não descansa. Ele percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. A inquietação não desaparece quando se alcança o que se deseja. Ela apenas muda de forma. Quando um objetivo é atingido, outro surge. Quando um vazio é preenchido, outro se revela. Essa dinâmica não é acidente, é sinal. Agostinho escreveu a partir da própria experiência. Antes de se tornar referência espiritual, ele foi um homem intelectualmente brilhante, emocionalmente inquieto e profundamente dividido. Buscou sentido no prazer, no prestígio, no reconhecimento e no conhecimento. Nada disso o satisfez. Não porque essas coisas sejam inúteis, mas porque foram colocadas no lugar errado. Ele entendeu que o coração humano não foi feito para se fixar em coisas transitórias como se fossem definitivas. Quando isso acontece, nasce a frustração silenciosa que muitos carregam sem saber explicar. A inquietação, nesse contexto, não é fraqueza emocional nem falta de controle. É um alerta interno de desalinhamento. O ponto mais provocador do pensamento agostiniano é que ele não condena a busca, ele a redefine. O problema não está em desejar, em querer mais, em não se contentar com pouco. O problema está em direcionar essa busca para aquilo que não pode sustentar o peso das expectativas humanas. Quando se espera a paz absoluta de algo limitado, o resultado inevitável é o cansaço interior. Agostinho observou que quanto mais o ser humano tenta se saciar em fontes erradas, mais inquieto se torna. Não porque falhou em buscar, mas porque buscou no lugar errado. Essa ideia confronta diretamente a lógica moderna de satisfação constante. Ela desmonta a crença de que o próximo passo, a próxima conquista ou a próxima mudança resolverá tudo. Agostinho revela que a inquietação não é um inimigo a ser silenciado, mas uma mensagem a ser interpretada. Ignorá-la leva à repetição dos mesmos ciclos. Compreendê-la muda a forma como se vive, decide e escolhe. E é exatamente aqui que se esconde o erro silencioso que atravessa gerações, um erro que parece inofensivo, mas mantém pessoas presas sem perceber. É sobre esse erro que o próximo tópico irá tratar. O erro silencioso que atravessa séculos não está em sofrer, nem em questionar, nem mesmo em se sentir perdido. O erro está em acreditar que a inquietação precisa ser eliminada rapidamente, como se fosse um defeito a ser corrigido.
Santo Agostinho percebeu que, ao tentar calar essa inquietação sem compreendê-la, o ser humano apenas troca de distração, não de direção. Ele observou que muitos confundem alívio com descanso verdadeiro. O alívio é momentâneo, o descanso é estrutural. Quando alguém busca apenas o alívio, entra em um ciclo interminável de compensações emocionais, espirituais e existenciais. Agostinho identificou que o ser humano tende a ocupar o vazio com aquilo que está mais acessível. Relações, trabalho, prazer, reconhecimento, até mesmo espiritualidade superficial, podem se tornar anestésicos. Nada disso resolve o problema central, apenas adia o confronto com ele. O erro não está em usufruir dessas coisas, mas em transformá-las em destino final. Quando isso acontece, a inquietação retorna com mais força, porque foi ignorada em sua origem. Ela não veio para ser abafada, veio para apontar algo. Esse erro é silencioso porque parece lógico. Parece razoável buscar conforto quando se sente desconforto. Parece natural evitar perguntas profundas quando elas ameaçam a estabilidade construída. Agostinho entendeu que essa lógica, embora compreensível, aprisiona. Quanto mais alguém foge da inquietação, mais dependente se torna de estímulos externos para manter uma falsa sensação de equilíbrio. O resultado é uma vida cheia de movimento, mas vazia de sentido. Cheia de ocupações, mas carente de direção. Há um ponto decisivo no pensamento agostiniano que poucos exploram. Ele afirma que a inquietação é proporcional à distância entre aquilo que se busca e aquilo para o qual o ser humano foi criado. Quanto maior essa distância, maior o desconforto interno. Não se trata de punição, mas de coerência interior. Quando algo não está alinhado, o corpo e a alma reagem. Ignorar esse sinal é como insistir em caminhar na direção errada e reclamar do cansaço. Esse erro continua sendo cometido porque exige coragem para ser corrigido. Exige parar, escutar e rever prioridades. Exige admitir que algumas escolhas, embora confortáveis, não são sustentáveis a longo prazo. Agostinho não ofereceu atalhos, ofereceu lucidez. Ele mostrou que enfrentar a inquietação é o primeiro passo para transformá-la em caminho. Mas para isso, é preciso compreender que ela não é o fim do processo, é o início. No próximo ponto, essa inquietação será apresentada sob uma perspectiva ainda mais desconcertante, não como um problema a ser resolvido, mas como um sinal que revela algo essencial sobre quem somos. A inquietação, na visão de Santo Agostinho, não é um defeito psicológico nem uma falha espiritual. Ela é um sinal, um aviso interno que surge quando existe uma ruptura entre o que o ser humano vive e aquilo para o qual foi criado. Enquanto muitos tentam eliminar esse incômodo a qualquer custo, Agostinho fez o oposto. Ele decidiu escutá-lo. E foi exatamente aí que começou sua transformação mais profunda. A inquietação, quando interpretada corretamente, deixa de ser um peso e passa a ser um mapa. Agostinho percebeu que o coração humano reage antes da razão. Ele sente o desalinhamento antes que a mente consiga explicá-lo. Por isso, tantas pessoas vivem com uma sensação constante de insatisfação, mesmo quando tudo parece estar funcionando externamente. Há trabalho, relações, rotina e até conquistas, mas algo insiste em não se acomodar. Essa resistência interna não é rebeldia, é coerência. É a alma recusando se contentar com menos do que foi feita para buscar. Quando esse sinal é ignorado, nasce a apatia. Quando é combatido, nasce a ansiedade. Quando é compreendido, nasce a mudança. O pensamento agostiniano rompe com a ideia de que paz é a ausência de conflito interior. Para ele, a verdadeira paz não surge quando tudo está resolvido, mas quando a vida está orientada corretamente. A inquietação aparece justamente quando essa orientação se perde. Ela funciona como um alarme silencioso que toca, não para assustar, mas para acordar. O problema é que muitos aprendem desde cedo a desligar esse alarme, substituindo perguntas profundas por respostas rápidas. Agostinho viu nesse hábito a origem de muitos sofrimentos prolongados.
Há um ponto crucial nessa compreensão. A inquietação não aponta apenas para algo que falta, ela aponta para alguém que busca. Ela revela a dignidade da alma humana, capaz de desejar mais do que o imediato, mais do que o visível, mais do que o passageiro. Ao contrário do que se pensa, sentir-se inquieto não é sinal de fracasso, é sinal de sensibilidade espiritual. O fracasso acontece quando essa sensibilidade é sufocada em nome de uma falsa estabilidade. Agostinho entendeu que só existe transformação real quando a inquietação é acolhida como parte do processo e não tratada como inimiga. Ela conduz a perguntas que não podem ser respondidas superficialmente. Quem se permite atravessar esse desconforto começa a perceber que muitas escolhas foram feitas para agradar expectativas externas, não para responder a um chamado interno. E essa percepção, embora dolorosa, é libertadora. No próximo ponto, essa compreensão ganha ainda mais profundidade quando se observa que o próprio Agostinho viveu anos resistindo a esse chamado, adiando decisões e negociando com a própria consciência. É nessa resistência que se esconde uma armadilha comum, responsável por manter muitas pessoas paralisadas, mesmo quando já sabem o que precisa mudar. Antes de ser reconhecido como santo, doutor da Igreja e uma das mentes mais influentes do cristianismo, Santo Agostinho viveu exatamente aquilo que muitos vivem hoje, embora em contextos diferentes. Ele adiou decisões, adiou mudanças, adiou o enfrentamento da própria inquietação, não por ignorância, mas por medo do que perderia se respondesse ao chamado interior que já reconhecia como verdadeiro. Esse detalhe raramente é explorado com profundidade, mas é essencial para compreender por que sua mensagem atravessa séculos com tanta força. Agostinho sabia o que precisava mudar muito antes de mudar. Ele compreendia intelectualmente a verdade que mais tarde proclamaria, mas emocionalmente ainda estava preso a hábitos, desejos e a uma identidade que não queria abandonar. Sua luta não era entre o bem e o mal de forma simplista, era entre o conforto do conhecido e a exigência do verdadeiro. Essa tensão o manteve paralisado por anos. Ele não estava perdido, estava dividido. E essa divisão interna é uma das maiores fontes de sofrimento humano. O adiamento se disfarça de prudência. Agostinho acreditava que ainda não era o momento certo, que precisava de mais tempo, mais preparo, mais garantias. No fundo, ele temia perder o controle sobre a própria narrativa. Responder ao chamado significava abrir mão de versões de si mesmo que lhe davam prazer, status e sensação de domínio. Essa resistência não o impediu de avançar externamente, mas o manteve estagnado internamente. Quanto mais ele adiava, mais a inquietação crescia. Esse ponto revela uma armadilha sutil. Saber o que precisa ser feito não é o mesmo que estar disposto a fazer. A mente pode concordar enquanto o coração negocia. Agostinho descreveu esse conflito de forma honesta porque o viveu intensamente. Ele percebeu que o adiamento não neutraliza o chamado, apenas o torna mais pesado. Cada dia de espera acrescenta camadas de culpa, racionalização e cansaço. A inquietação não desaparece, ela se aprofunda. O mais desconcertante é que Agostinho não mudou quando tudo ficou fácil. Ele mudou quando ficou insustentável continuar adiando. Esse detalhe é fundamental. A transformação não veio como um impulso repentino de coragem, mas como resultado de uma tensão prolongada entre o que ele era e o que sabia que precisava ser. Esse processo revela que muitas pessoas não estão longe da mudança, estão apenas presas no adiamento. No próximo ponto, esse conflito interno se intensifica ainda mais, mostrando como razão, desejo e verdade entraram em choque dentro de Agostinho, gerando uma crise que não poderia mais ser ignorada e que mudou definitivamente o rumo de sua vida. O conflito que transformou Santo Agostinho em uma voz eterna não aconteceu de forma pública nem grandiosa. Ele aconteceu no silêncio da consciência, onde razão, desejo e verdade entraram em choque de maneira irreversível. Agostinho não lutava contra a ignorância, lutava contra a própria lucidez.
Ele sabia o que era verdadeiro, mas ainda não queria viver de acordo com essa verdade. Esse tipo de conflito é mais doloroso do que a dúvida, porque elimina as desculpas. A razão de Agostinho já estava convencida. Intelectualmente, ele havia abandonado ilusões antigas e reconhecido limites nas filosofias que antes o seduziam. O desejo, porém, continuava preso a prazeres e hábitos que lhe ofereciam conforto imediato. A verdade, por sua vez, não se impunha com violência, mas com constância. Ela não gritava, mas também não se calava. Essa tensão interna criou um estado de exaustão espiritual que o impediu de continuar vivendo como antes. Não havia mais paz na incoerência. Esse conflito revela algo profundo sobre a condição humana. Muitas pessoas acreditam que mudar exige força, quando na verdade exige rendição. Agostinho percebeu que não precisava vencer a si mesmo, precisava parar de resistir. A luta constante para manter duas vidas paralelas se tornou insustentável. Ele descreveu esse momento como um colapso interior, não no sentido de derrota, mas de quebra das defesas que sustentavam sua divisão. Há algo decisivo nesse ponto. O conflito não foi resolvido por um argumento novo, mas por um esgotamento completo das negociações internas. Agostinho entendeu que continuar adiando não era neutralidade. Era uma escolha ativa contra a própria verdade. Essa percepção mudou tudo. Quando a verdade deixa de ser uma ideia e se torna um chamado pessoal, não é mais possível tratá-la com distância. Esse momento marca a passagem do conhecimento para a transformação. Agostinho deixou de perguntar o que era verdadeiro e passou a perguntar como viver de acordo com isso. Essa mudança de foco é radical. Ela desloca a vida do campo da teoria para o campo da decisão. O conflito interno não desapareceu de imediato, mas perdeu o controle. A inquietação, antes dispersa, ganhou direção. Esse processo explica por que sua mensagem ainda ecoa. Ele não fala a partir de um lugar de superioridade, mas de travessia. Ele conhece o peso da resistência e o custo do adiamento. No próximo ponto, essa experiência pessoal se conecta a uma afirmação central que revela por que o coração humano nunca se satisfaz e por que toda busca que ignora essa verdade está condenada ao cansaço. A afirmação mais conhecida de Santo Agostinho não se tornou eterna por ser poética, mas por ser precisa. Ele declarou que o coração humano permanece inquieto enquanto não encontra descanso no seu verdadeiro destino. Essa frase não é um consolo, é um diagnóstico. Ela revela por que nenhuma conquista é definitiva, porque nenhuma experiência é suficiente e porque toda satisfação baseada apenas no imediato se desgasta com o tempo. O coração humano não foi feito para se fixar no que passa. Agostinho compreendeu que o desejo humano é estruturalmente infinito, não porque o ser humano seja insaciável por defeito, mas porque foi criado para algo que não se esgota. Quando esse desejo é direcionado para coisas finitas, nasce a frustração. Não porque essas coisas sejam más, mas porque não conseguem sustentar o peso de um desejo que vai além delas. O erro não está em amar o mundo, está em exigir dele o que ele não pode oferecer. Essa compreensão muda completamente a forma de enxergar o cansaço interior. O desgaste emocional e espiritual não vem apenas do sofrimento, mas da tentativa constante de fazer com que o passageiro funcione como permanente. Quando isso acontece, o coração entra em conflito consigo mesmo. Ele busca estabilidade onde só existe transição. Agostinho percebeu que essa luta não se resolve com mais esforço, mas com realinhamento. Há um ponto decisivo nessa ideia. O descanso de que Agostinho fala não é ausência de problemas, mas coerência interior. É quando o desejo encontra o seu eixo. Enquanto esse eixo não é encontrado, tudo cansa. Relações cansam, projetos cansam, até o sucesso cansa. Quando o eixo é encontrado, até as dificuldades ganham sentido. Essa diferença explica por que algumas pessoas enfrentam perdas profundas sem perder a direção, enquanto outras se perdem mesmo em meio à abundância. Agostinho não prometeu uma vida fácil, prometeu uma vida orientada. Ele entendeu que o coração humano precisa de algo que não dependa das circunstâncias para descansar. Sem isso, a inquietação nunca se aquieta.
apenas se desloca. Hoje, essa verdade continua sendo ignorada porque confronta expectativas modernas de controle total e satisfação imediata. Aceitá-la exige humildade e coragem para redefinir o que se entende por sucesso e realização. No próximo ponto, essa afirmação ganha um tom ainda mais urgente quando Agostinho alerta sobre o perigo de adiar esse realinhamento, mostrando como o tempo, longe de resolver, aprofunda a inquietação quando a decisão é constantemente postergada. O alerta de Santo Agostinho sobre o adiamento é um dos mais diretos e menos confortáveis de seu pensamento. Ele compreendeu que o tempo, por si só, não cura o desalinhamento interior. Pelo contrário, quando a decisão necessária é constantemente postergada, o tempo se torna cúmplice da inquietação. Cada adiamento fortalece hábitos, consolida justificativas e torna mais pesada a mudança que já era difícil. O coração não permanece neutro enquanto espera. Ele se molda ao que escolhe evitar. Agostinho viveu isso de forma intensa. Ele descreveu a experiência de desejar a transformação, mas não desejar agora. Essa divisão cria uma falsa sensação de controle, como se fosse possível escolher o momento ideal para obedecer à verdade. O problema é que esse momento quase nunca chega. Enquanto se espera, a inquietação se aprofunda e a sensibilidade espiritual se enfraquece. O que antes incomodava passa a ser tolerado. O que antes parecia incoerente passa a ser normalizado. Esse processo é perigoso porque é gradual. Não há uma ruptura visível, há um deslizamento silencioso. Agostinho observou que o coração se acostuma com a distância entre o que sabe e o que vive. Quando isso acontece, a inquietação não desaparece. Ela se transforma em cansaço crônico, apatia ou cinismo. O adiamento, nesse sentido, não preserva a liberdade, ele a corrói lentamente. Há um ponto crucial nessa advertência. Agostinho não fala de tempo cronológico, mas de disposição interior. Não é o passar dos dias que prepara a mudança, é a abertura do coração. Quando essa abertura é adiada, o ser humano se prende a versões incompletas de si mesmo. Ele vive aquém do que poderia, não por falta de capacidade, mas por resistência à decisão que já reconhece como necessária. Esse alerta continua atual porque o adiamento costuma ser socialmente aceito. É comum ouvir que ainda não é o momento certo, que é preciso resolver outras coisas antes, que haverá uma oportunidade melhor no futuro. Agostinho desmonta essa lógica ao mostrar que a verdade não perde força com o tempo, mas a coragem de segui-la pode enfraquecer. Quanto mais se posterga, mais caro se torna o passo. No próximo ponto, Agostinho aprofunda ainda mais essa reflexão ao mostrar que muitos até escutam suas palavras, mas poucos as compreendem de fato. Existe uma diferença decisiva entre ouvir e entender, e é nela que muitos permanecem presos sem perceber. Muitos escutam as palavras de Santo Agostinho, mas poucos realmente as compreendem. A diferença não está na inteligência, está na disposição interior. Ouvir é um ato externo. Compreender exige envolvimento, exige permitir que a ideia atravesse defesas, hábitos e certezas construídas ao longo do tempo. Agostinho percebeu que é possível repetir uma verdade por anos e ainda assim viver distante dela. Esse é um dos enganos mais sutis da vida espiritual. Ele observou que há pessoas que se aproximam da verdade como quem observa algo à distância. Elas admiram, concordam, até se emocionam, mas mantêm uma separação segura. Essa distância impede a transformação. A verdade, quando mantida apenas no campo da admiração, não confronta decisões, não reorganiza prioridades, não exige renúncias. Agostinho entendeu que compreender de verdade é aceitar ser afetado, é permitir que aquilo que foi ouvido questione o modo como se vive. Esse ponto é desconcertante porque revela que o problema não está na falta de acesso à verdade, mas na resistência em deixá-la tocar áreas sensíveis. Muitos escutam ensinamentos profundos, mas filtram apenas o que confirma escolhas já feitas. O que ameaça o conforto é descartado.
Agostinho viu nesse comportamento uma forma sofisticada de fuga. Não se foge da verdade negando-a, foge-se dela, domesticando-a. Há uma mudança decisiva quando a compreensão acontece. A frase deixa de ser uma ideia bonita e se torna um espelho. O que antes parecia distante passa a ser pessoal. Agostinho descreveu esse momento como inquietante e libertador ao mesmo tempo. Inquietante porque desmonta ilusões. Libertador porque elimina a necessidade de fingir coerência onde ela não existe. A compreensão verdadeira não traz alívio imediato, mas traz clareza, e a clareza muda tudo. Esse é o ponto em que muitos recuam. Compreender de verdade implica responsabilidade. Não é mais possível dizer que não se sabia. A verdade compreendida exige resposta. Agostinho não romantizou esse processo. Ele reconheceu que compreender pode doer, porque expõe incoerências acumuladas ao longo do tempo. Mas também afirmou que esse desconforto é passageiro quando comparado ao peso de viver em contradição constante. Por isso, há tantos que ouvem, citam e compartilham, mas permanecem iguais. Eles ouviram, mas não permitiram que a verdade atravessasse a barreira da decisão. Agostinho ensina que a compreensão não acontece quando a mente concorda, mas quando a vida começa a se reorganizar em torno daquilo que foi ouvido. Esse é o limiar entre informação e transformação. No próximo ponto, essa compreensão será traduzida em algo ainda mais concreto. Não como um conjunto de regras, mas como uma forma prática de realinhar a vida sem negar quem se é, mostrando que a mudança proposta por Agostinho não destrói a identidade, ela a revela. A aplicação do pensamento de Santo Agostinho não começa com mudanças externas imediatas, mas com um realinhamento interior profundo. Ele não propôs a negação da identidade, mas a sua ordenação. Para Agostinho, o problema nunca foi amar demais, desejar demais ou sentir demais. O problema foi amar, desejar e sentir sem hierarquia. Quando tudo ocupa o mesmo nível de importância, nada sustenta o coração. A transformação começa quando cada coisa passa a ocupar o seu devido lugar. Agostinho entendeu que mudar não significa abandonar tudo, mas redefinir o centro. Muitas pessoas resistem à mudança porque acreditam que ela exigirá a perda de quem são. Ele mostrou o contrário. A vida só começa a fazer sentido quando aquilo que é central deixa de ser instável. Enquanto o centro muda constantemente, o resto da vida gira em desordem. Quando o centro se fixa, até o que é periférico encontra equilíbrio. Essa aplicação é prática, mas não simplista. Não se trata de seguir regras externas, mas de observar com honestidade o que governa as decisões diárias. Aquilo que determina escolhas, reações e prioridades revela onde o coração está ancorado. Agostinho ensinou que o coração sempre se orienta para algo, mesmo quando isso não é consciente. Tornar essa orientação consciente é o primeiro passo para a mudança real. Há um aspecto libertador nessa visão. A transformação não exige perfeição imediata, exige direção clara. Quando a direção muda, o processo começa, mesmo que o caminho ainda seja irregular. Agostinho reconheceu que a coerência se constrói com o tempo, mas só é possível quando há decisão. Sem decisão, o tempo apenas reforça a desordem. Com decisão, até os erros se tornam parte do aprendizado. Essa forma de aplicar o pensamento agostiniano evita extremos. Não conduz ao rigor vazio, nem à permissividade disfarçada. Ela chama a responsabilidade sem destruir a esperança. Agostinho mostrou que o realinhamento interior reduz a inquietação, não porque elimina o desejo, mas porque dá sentido a ele. O desejo deixa de ser um tirano e passa a ser um guia. Esse ponto prepara o terreno para o encerramento. Depois de compreender a inquietação, o erro silencioso, o adiamento e o realinhamento, resta uma pergunta inevitável: continuar como está ou responder ao chamado que já se tornou claro? É nessa decisão que tudo se concentra. No próximo e último ponto, esse convite será apresentado não como imposição,
mas como escolha que define o rumo da vida. Chega um momento em que ouvir deixa de ser suficiente. Santo Agostinho entendeu que há um limite invisível entre a reflexão e a decisão, e que permanecer indefinidamente nesse limite é, em si, uma escolha. Depois de compreender a inquietação, reconhecer o erro silencioso, enfrentar o adiamento e realinhar o centro da vida, não resta neutralidade. O coração sabe quando foi confrontado com algo que exige resposta. Ignorar esse chamado não apaga o que foi entendido, apenas empurra suas consequências para dentro. Agostinho nunca apresentou a verdade como imposição externa, mas como convite interior. Um convite que respeita a liberdade, mas não suspende a responsabilidade. Ele sabia que ninguém muda por pressão, mas também sabia que a verdade, quando acolhida, transforma silenciosamente a forma de viver. Esse convite não promete ausência de conflito, promete coerência. E a coerência, embora exigente, liberta do desgaste de sustentar versões fragmentadas de si mesmo. Esse é o ponto decisivo. A inquietação que acompanhou toda a jornada não desaparece por magia. Ela se transforma em direção. O coração deixa de vagar e passa a caminhar. Agostinho descobriu que a verdadeira paz não está em eliminar as tensões da vida, mas em saber por que se vive e para onde se caminha. Quando isso se torna claro, até as dificuldades encontram lugar. O que antes parecia peso se torna parte do percurso. A decisão não precisa ser anunciada, nem dramatizada. Ela acontece no silêncio, quando se escolhe responder ao que já foi compreendido. Agostinho viveu essa escolha não como um fim, mas como início. Um início mais exigente, mais honesto e mais pleno. Ele sabia que voltar atrás seria possível, mas nunca sem custo. Depois que a verdade é vista, fingir cegueira se torna pesado demais. Este conteúdo não termina aqui. Ele continua naquilo que você fará com o que ouviu. Permanecer como está é uma possibilidade real. Responder ao chamado também é. Agostinho ensina que o coração humano não descansa enquanto não encontra seu eixo. Agora, a inquietação já cumpriu seu papel. A pergunta que permanece não é o que isso significa, mas o que será feito a partir disso.